É tão simples de fazer que você não vai nem querer comprar mais. Se esse vídeo te ajudar, ajuda o canal. Deixa o like, se inscreve, clica no sininho e comenta o que você achou. Em uma tigela, vamos começar adicionando meio pacotinho de fermento biológico seco, são 5 gramas. Quem não tem como pesar, é uma colher de sobremesa meio cheinha. E junto vou colocar 3/4 de xícara de leite morninho, é 180 ml, tá bom? A xícara é de 240 ml. Agora eu vou misturar e esmagar esse fermento aí até que fique bem dissolvido. O leite não pode estar muito quente. Aqui eu já dissolvi bem o fermento. Vou acrescentar 3 colheres de sobremesa de açúcar. Estou usando açúcar refinado. A gente vai acrescentando os ingredientes e dando sempre uma misturadinha antes de acrescentar o próximo, tá bom? Agora eu vou colocar um ovo em temperatura ambiente. Dou uma misturada. Já adiciono 2 colheres de sobremesa de margarina com sal mesmo, mas não pode estar gelada, em temperatura ambiente também. E 1 colher de sobremesa de óleo. Separei para essa receita 2,5 xícaras de farinha de trigo sem fermento. Vamos colocando aos pouquinhos, porque pode ser que não use tudo ou que precise de mais um pouco. Aqui junto da primeira parte de farinha de trigo já vou colocar também o sal. Tenho aqui meia colherzinha de café de sal. Agora vamos misturando aí com a espátula por enquanto, tá bom? Tentando deixar a massa o mais lisa possível a cada adição de farinha de trigo. Aí quando você já tiver acrescentado uma quantidade de farinha, que a massa for ficando assim mais pesada, você começa a misturar com as mãos. Vamos amassando aqui na tigela mesmo por enquanto, acrescentando a farinha de trigo aos poucos até chegar no ponto que eu vou mostrar para vocês agora. Quando você já tiver colocado quase toda a farinha, você vai lavar as mãos. E aqui percebam que ela tá bem grudada na tigela. Pega aí uma espátula para ajudar a soltar. E vocês vão perceber que quando pegar nas mãos, ela quase não vai estar mais grudando, tá bom? Nesse momento é muito importante ter cuidado com a quantidade de farinha a mais que você vai acrescentar. Se você for sovar na bancada, você vai usando uma espátula, um utensílio para ajudar tirar ela da bancada quando tiver grudada, para não precisar acrescentar farinha de trigo demais, tá bom? Pode sovar na batedeira planetária também com o gancho, como eu vou fazer. Sova aí na velocidade 3 ou 4, tá bom? E aqui, pessoal, essa massa precisa ficar bem lisinha, percebam que bem lisinha e, na verdade, bem molinha, tá bom? Percebam aqui que ela tá mole, mas quase não gruda. Então, você vai usando aí uma espátula para te auxiliar, desgrudar ela da mesa, tá bom? Para não precisar estar acrescentando muita farinha de trigo. E aí, você vai amassando, amassando, até deixar a massa o mais lisa possível. Aqui eu sovei a minha na batedeira planetária, tá bom? Com o gancho. E aqui eu acrescentei apenas a mais ou menos 1 colher de sopa de farinha de trigo só, tá vendo? Você deixa a massa o mais lisa, mais elástica que você conseguir, tá certo? Aqui, pessoal, para vocês saberem se a massa tá boa, você pega um pedacinho, vai abrindo. E o quanto mais transparente essa massa ficar sem rasgar, significa que a sua massa vai ficar fofinha, tá bom? Quanto mais transparente ela ficar, significa que tá no ponto certo. Deixa aí da melhor maneira que você conseguir. Aqui eu vou dividir essa massa em 2 partes. Pessoal, toda massa de pão, pizza, esfirra, qualquer coisa, não pode ficar uma massa pesada, tem que ficar uma massa molinha aqui. Cada lado eu dividi em 2 partes e cada pedacinho vai ser 3. No total vão dar 12 pedacinhos. Agora, pessoal, vou pegar cada pedacinho e vou bolear, porque eu já vou deixar essa massa crescer em forma de bolinhas. Aí depois vai facilitar bastante pra gente modelar as esfirras, não vamos precisar nem de rolo, tá bom? Eu ainda não deixei ela crescer. A primeira vez que vai crescer já vai ser aqui a massa boleada. Aí você coloca em um recipiente polvilhado com um pouquinho de farinha de trigo e deixa crescer. Aqui eu já modelei todas as bolinhas, vou cobrir com saquinhos para cachorro quente mesmo e vou deixar descansar por 1 hora. E olha só, pessoal, como cresceu bastante. Agora nós vamos modelar as nossas esfirras. Você vai colocar o recheio que quiser, frango, carne, o que você mais gostar. Eu vou fazer da maneira mais simples. Aqui eu tenho 150 gramas de mussarela e 150 gramas de presunto, que eu piquei em pedaços bem pequenininhos. Coloquei um pouquinho de orégano e para deixar o recheio mais unido, eu fui colocando um pouquinho de requeijão de bisnaga, pode ser maionese também. E aí eu dividi em 12 partes.
Aqui, pessoal, eu coloquei só um pouquinho de farinha de trigo para não grudar. A gente vai abrir essa massa aqui numa espessura fina, mas não ao ponto de se rasgar, tá bom? Aqui coloquei a porção do recheio, vou pegar as duas pontinhas e vou unir no meio. Sempre apertando bem, fechando bem essa esfirra, tá bom, pessoal? Para ela não se abrir quando a gente for assar. Um lado a gente fecha como se fosse um pastel mesmo, sempre apertando bem. E do outro lado a gente vai pegar esse ladinho aí que sobrou e vai trazer pro meio e vai apertar bem. E olha só que simples, não precisou nem de rolo nem nada, tá bom? Aí você pode assar ela desse jeito ou virada para baixo, que é como eu vou fazer. Se a sua forma for antiaderente, não precisa untar. Se não for, unta com margarina e farinha de trigo. Vou dar uma amassadinha aqui para ela ficar mais achatadinha. Vou modelar todas, deixando um espaço entre elas para crescer, tá bom? Aqui eu já modelei todas. Aqui a gente cobre com o pano e deixa descansar por mais uns 40 minutinhos. Minhas esfirras já cresceram. Agora aqui, para elas ficarem bem lindas quando assarem, eu vou colocar uma gema junto com 2 colheres de sopa de leite, mas é opcional. Vai pincelando delicadamente, tá certo? Porque essa massa aí tá bem fofinha. Agora a gente leva no forno pré-aquecido a 180 graus. Quem tiver forno elétrico, liga a resistência de cima e de baixo, tá bom? Quem não tiver, vai no forno convencional mesmo, até ela ficar assim bem douradinha. A minha assou rapidinho, uns 20 minutinhos. Mas fica de olho porque cada forno muda, tá bom? Vou deixar esfriar um pouquinho para mostrar para vocês. E olha só que delícia, pessoal. Não deixem de fazer. Se esse vídeo te ajudou, lembra de ajudar o canal também. Até a próxima!